Então, pessoal, seguinte, hoje a gente vai dar continuidade nas aulas anteriores, tá? Tecnicamente, hoje seria a aula de hoje, eu vou continuar o tópico que ficou anterior, que é modificadores de acesso e atributos de classe, onde eu comecei a falar isso na aula passada e pausei a explicação, porque a aula encerrou. Parte do que eu vou dizer aqui hoje sobre classes, sobre funções estáticas, eu já adiantei na aula que seria de segunda-feira, a aula de laboratório, qual eu peguei o projeto do Luan como referência. Lá eu já citava algumas coisinhas, adiantando um pouco o assunto, que ele mesmo perguntou. Muito que eu vou dizer aqui hoje já é mais ou menos integrado com o que a gente tem feito no exercício prático. Se você for ver aonde nós estamos caminhando com a ementa, a gente estaria chegando a uma primeira metade da disciplina, onde essa primeira metade ela é relativamente simples, onde a gente discute mais organização de sistemas e assim por diante. E a disciplina em si, os pontos mais sutis da disciplina, eles começam aqui em herança, polimorfismo, classe abstrata e interface. É onde a gente tem uma maturação da orientação a objetos. Eu já soltei a atividade 4, que eu vou explicar um pouco no final da aula, que é um complemento da 3, né? E aí nós vamos discutir um pouquinho. Mas a proposta hoje é falar um pouco de modificador de acesso, atributos de classe, classe estática e assim por diante. E essa parte de herança, reescrita e polimorfismo, eu espero entrar no momento que a gente estiver andando um pouco mais com o projeto. Tá? A princípio, tudo tranquilo? Alguém tem alguma observação ou tá de boa? Acho que tá de boa. Vamos. Quase. Seguindo aí um pouco a discussão, então, sempre eu tenho comentado com vocês, na aula prática, na aula teórica, sempre eu questiono a questão que os objetos têm responsabilidades. Os objetos, eles têm que ter um objetivo, a comunicação e as funções públicas respondem à forma que você manipula aquele objeto. Então, a orientação a objeto está sempre respaldada em objetivos, responsabilidades que o objeto tem e que ele faça exatamente aquilo que é esperado para ele, né? Quando a gente fala aí de view, MDC, que não é um tópico de orientação a objetos, eu estou exercitando com vocês responsabilidades, dizendo que os controles têm uma responsabilidade, o view tem outra responsabilidade, o model tem uma função específica. Quando eu defino as responsabilidades, a gente acaba descobrindo o que cada classe faz. Olhando o pacote controller, eu já imagino o que vai estar lá dentro. Se é um cliente controller, eu já imagino o que ela pode fazer, porque o próprio nome do objeto deveria ser razoável para entender o que ele está fazendo. Claro que as funções também têm que responder por isso. Aí nós temos padronizações e vários efeitos. Tá? Quando a gente trabalhou aí nessa classe cliente, que a gente trabalhou um pouquinho, ou a classe pessoa, que é o que nós vemos aqui nos slides, a ideia, como eu comentei, foi: quem é que valida o CPF, por exemplo? Se eu olhar um sistema e dizer MVC, Model View Control, quem é que é responsável por validar o CPF da pessoa que digitou? Quem que vocês acham? Alguém chuta? Não. Quando você tem um sistema que você está trabalhando, aonde geralmente você vê o efeito da validação? Navio? Podemos pensar assim? Não. Não. Mas depende, se for para aparecer para o usuário, Pensa, vamos pensar da seguinte certa forma, tá? Esquece a computação e vamos pensar num formulário. Aí a secretária, eu sou um chefe, entreguei um formulário para uma secretária, ela tem um campo CPF. A secretária tem direito a escrever um CPF inválido? Não. Direito? Não, tem. Direito Pode? tem. Tem, porque se a pessoa falar errado, concorda? Sim, concordo. Se a pessoa falar um CPF errado, ela vai aceitar. Ela vai entregar para o gerente, o que a gente vai falar? Que o CPF é inválido. Ele errou. Então, claro que se ela validar na tela, facilitaria, né? Se no próprio preenchimento ela validar, seria legal. Mas, embora seja importante ela validar, a obrigação seria de quem? Do controle, para não deixar nada vir errado. Um outro exemplo específico são datas. Tem lá um campo data de nascimento.
Primeiro erro, o cara falar com o mês 13. A mulher pode escrever um mês 13? Não, né? Seria um erro esdrúxulo. Então, no mínimo, seria legal que ela preenchesse um mês que fosse menor que 12, né? Ao mesmo tempo, então eu diria que a função do secretário é somente pegar datas válidas. O formulário tem a data de nascimento, tá? E vamos supor que fosse aqui um ambiente de um sistema onde somente maiores de 18 anos pudessem ter um cadastro feito. A secretária é obrigada a saber, quando dou uma folha para ela, que eu só posso ter pessoas nascidas em algum ano, o qual hoje já tivesse mais de 18 anos? Sim. Poderia, mas ela não precisaria, correto? Eu tenho que dar uma explicação extra. Se eu entregasse um formulário por data de nascimento, eu sou o gerente, eu posso assumir que a pessoa que quer se matricular já sabe que é 18 anos. Então, se o secretário colocar 17 anos e errar uma pessoa que tem uma idade menor, eu não gostaria que ela errasse. O certo é que ela soubesse que eu não quero pessoas maiores que 18. Mas como ela é uma secretária, ela trabalha em várias empresas, no formulário está escrito data de nascimento. A obrigação de checar de verdade, porque na minha empresa eu não aceito menor de 18 anos, é minha do controle. Fica claro que na minha empresa eu quero menor de 18, talvez um dia fosse maior que 21. Ela, que é secretária, era obrigada a colher uma data válida. E eu sou controle, sou obrigado a validar aquela data válida dentro da minha regra de negócio. Dá para ter essa comparação? Ela ficou muito superficial assim. Deu para entender. Vamos seguindo então. Então, de certa forma, eu vou sempre falar com vocês de responsabilidades, tá? Aqui nos slides vocês vão ver os tópicos sobre validação do CPF, onde fica. No caso, se eu pensar no formulário, é o VIO que vai verificar, por exemplo, a moça que coleta os dados, ela vai coletar o dado de um usuário e vai preencher um formulário. Esse formulário pode ter validações. Então, eu tenho validações, primeiro, no próprio formulário, validações da pessoa que pergunta e validações do controle. No fundo, quem tem que impedir que coisas erradas aconteçam é sempre o controle. Mas quanto mais cedo eu achar um erro, melhor para o meu sistema. Então, por isso que as classes de view, de modelo, elas costumam ficar um pouco mais complexas para evitar que erros cheguem no controle. Porque aí eu tenho uma maior eficiência do meu sistema. Quanto mais cedo eu pegar uma coisa errada, melhor. Imagina, o controle pede um view que preenche o modo. A mulher preenche, volta do modo e valida certo. Volta no view que preenche certo. Bate o controle e dá tudo errado. Tem que fazer o quê? Voltar todo mundo para frente. Quanto mais erros eu pegar no início, menos erros eu vou deixar aqui embaixo. Então, mas a responsabilidade é da classe de controle. Tá? Exemplo aí, por exemplo, nós temos a classe conta corrente, né? E eu tenho um limite. O limite é double. Então, o limite é double, ele pode ser positivo e negativo, não pode? Tem um limite negativo de conta? O meu limite, vou até pensar aqui, vamos fazer uma análise, né? R$ 1.000 de limite significa que eu posso ficar menos R$ 1.000 na minha conta, né? Isso. Então, se eu não posso falar menos 1.000 de limite. Não, você tem que ter o limite positivo, mas na sua conta fica negativo. Isso, mas é uma regra de negócio do modelo. Então, o próprio modelo, no set limite, quando eu recebesse um double negativo, o set limite tinha ou que lançar um erro ou guardar zero. Porque se eu tenho um formulário e eu não posso ter um limite negativo, o formulário não pode aceitar uma data incorreta, um limite incorreto. Aí é uma questão de escolha. Talvez é o seguinte, no meu modelo, no meu set limite, se o limite for negativo, eu vou falar que o padrão é zero. Entendeu? Beleza, então assim, quando vem uma estagiária e quer escrever menos 100, o que a classe conta faz? Vai lá e coloca zero, porque esse menos 100 não existe. Da mesma forma, se essa moça que guarda os dados, se ela sabe que o limite tem que ser maior, aí ela pode verificar, não, tem alguma coisa errada com o limite. Eu tenho que guardar um limite positivo. Se eu sei essa informação, eu nunca vou errar na conta. Então vai dar tudo bem.
Mas o mais importante de tudo é que se a conta não, se viesse uma conta com valor negativo, quem tinha que ter certeza que isso não pode dar errado é o conta controller. Mas a tendência é que a gente divida as responsabilidades. Leituras básicas ficam na classe conta, validações básicas de entrada e saída ficaria no conta view, e o conta controller ficaria, digamos, mais relaxado, tomando conta somente daquilo que realmente interessa a ele, que é o controle da aplicação, e não refazer validações inúteis que deveriam ter sido feitas por um estagiário mais esperto. Fica clara essa historinha? Ao mesmo tempo, para complementar, se o controle reza para o meu estagiário estar fazendo a verificação correta, se ele não faz, o que acontece com o sistema? Explode. Então é super comum, às vezes, no sistema, mesmo que você tenha validado coisas lá no view e no model, às vezes é comum você revalidar tudo no controle para garantir que se alguém fizer merda, nada aconteça de errado no sistema. Entendi essa situação? Entendi. Vamos lá, então, continuando. Nós vamos exercitar isso aí um pouco nesse nosso sistema de conta bancária, tá? Então, é só para dar um exemplo no slide, né, onde eu estou falando ali que a classe sacar, ela saca um valor, mas eu não posso sacar 5 números que gera uma inconsistência. Então, nesse meu método sacar retorna void, mas tem um caso que eu não posso permitir o cara sacar um valor inútil. Então, eu posso modificar a função sacar. No caso que a gente está fazendo ali, olha só, a classe conta tem a função sacar, e ela saca tipo na loucura, não verifica nada. E a classe teste conta, ela fez um saque, só que um saque inconsistente. Mas, tá bom, eu tenho que verificar se o saldo é maior que zero. Nessa situação, o que eu fiz? A regra de classe conta, do objeto conta, que impede o saque maior que zero, eu deleguei para quem? Para quem usa. Então, tipo assim, eu abri a possibilidade para que alguém use a classe conta de forma incorreta. Porque eu deleguei que quem vai validar o saque não é mais eu, a classe conta, o objeto conta. Eu deixei validar isso a pessoa externa, como se eu pegasse um celular e deixasse os fios soltos para qualquer um lá e mexer na hora que quisesse. Eu deleguei para o usuário a responsabilidade de entender como é que funciona o circuito elétrico. O certo não, é tudo fechadinho, o cara usa, e se ele usar errado, eu vou reclamar. Isso faz com que, quando eu fecho a caixinha, no caso da classe conta, e mudo a lógica de negócio da conta, do model conta, para dentro dele, se alguém usar errado, a classe xinga. Então repare que a função sacar retorna verdadeiro ou falso. Eu mando sacar tantos mil. Se sacou, ok, true. Se sacou for negativo, eu falo, putz, alguma coisa deu errado, cara. Sei lá, toma uma decisão, verifica o valor, eu acho que tem saldo insuficiente. Mas repare que a classe que usou a conta, ela não tem mais que saber como a conta funciona. Ela só quer mandar sacar. Isso fica claro também? Fica. Então, esse tipo de movimento, repetindo o que eu já falei em aulas anteriores, explicita uma falta de encapsulamento. Quando eu fecho os dados numa classe fechada, eu tenho um encapsulamento, que é uma facilidade de criar o objeto e uma forma de restringir que o usuário faça uso inadequado dos objetos que foram colocados. Ali é um exemplo bem simples, né? Eu tenho uma conta corrente, essa conta corrente está passando por várias partes do meu sistema. E, apesar de ser um exemplo de 2016, com o histórico de 2005, nós temos uma mudança de impostos, e agora qualquer modificação em conta corrente tem que cobrar um tributo. Se eu fizer toda a movimentação de forma centralizada na classe conta, se eu for na classe conta e já debitar o imposto certinho, quando ocorrer a movimentação, todo o sistema funciona sozinho. Eu não tenho que espalhar pelo sistema inteiro que uma certa movimentação tinha X% do seu saldo. Eu responsabilizo responsabilidades, eu centralizo que o objeto conta é o cara responsável por o que é uma conta. Agora, essa responsabilidade, a classe conta, ela tem um objetivo que é comum para todos os bancos. Claro que um banco ou outro pode ter uma particularidade. Um exemplo específico, sem fazer propagandas aqui, nós temos uma conta corrente de um banco X, que essa conta corrente nem tem variação financeira, porque contas correntes não devem ter variação financeira, tipo, ter um acréscimo de dinheiro baseado em inflação se o dinheiro está parado. Quem faz isso geralmente é a poupança. Mas muitos bancos fazem que a conta corrente é uma poupança, é uma particularidade do banco. Outro banco Y, ele já muda a forma. Em vez de indexar o rendimento pela poupança, ele vai pelo IGPM
ou por inflação, ou por mercado financeiro, é uma particularidade do banco. Entretanto, a classe conta, ela responde a uma determinada, um lugar que você guarda dinheiro, que pode ter um limite para sacar ou não, e tem algum tipo de rendimento. Qual é o rendimento? É cada banco faz um. Nós vamos trabalhar um pouco essa noção na hora oportuna, na hora de fazer heranças e trabalhar um pouco a variação de conta. Lembrando que no trabalho 4, que está especificado já no Git, eu já pedi que tenha pelo menos 2 tipos de conta, poupança e conta corrente. E aí nós vamos criar algumas variações nelas, tá? Então isso permite reusabilidade, tá? Os modificadores de acesso público que eu já falei anteriormente para vocês, na aula anterior. Acho que ficou... Alguém tem alguma dúvida inicial sobre público, privado e protegido? Protegido não falei, né? Mas público e privado eu acho que já entenderam um pouco da mensagem. Esse quadro já mostrei para vocês também, tá? Sobre as permissões de acesso, que eu vou reforçar quando falar de herança. Vou adiantar aqui um pouco do que eu já falei dessa aula, é quase um recapitulamento, tá? E o que eu quero verificar a partir da aula de hoje o primeiro conceito que eu vou falar muito é pojo. Eu citei a palavra pojo em alguma aula anterior. Alguém lembra mais ou menos o que seria um pojo? Ou o que raio dessa palavra? Alguém lembra o que eu falei em sala de aula? Eu não lembro nada. Bem, de certa forma, vamos falar como pojo, que é Plain Java Objects. São objetos planos Java. Geralmente são classes de modelo, tá? Existe uma tendência de padronização de nomes. Então, o que é criar um pojo? É criar uma classe Java, que geralmente é uma classe de modelo, e que essa classe de modelo siga algumas regras padronizadas pela linguagem. Não é obrigado a seguir essa padronização, mas seguindo ela, a gente parte do pressuposto que outros desenvolvedores têm maior facilidade em utilizá-la. Exemplos de regras que eu já citei anteriormente. Olha, sempre que você criar uma classe de modelo, todos os seus atributos são privados. Mesmo que for inútil, todos os seus atributos são acessados por atributos setGet, método setGet. E chama setGet com um certo padrão de uso, com o nome, tem toda uma padronização. Eu tenho que implementar os métodos, que eu vou explicar depois, sobre toString e equals, que são funções obrigatórias de implementação de Java. Então, quando você faz todas as regrinhas de implementação de uma classe de modelo, você fala, isso aqui é um pojo. Se eu te der falar assim, Joaquim, esse aqui é um pojo, vai te manipular. Se você sabe o que é um pojo, você já imagina, esse aqui é um objeto de modelo que eu posso manipular. Se eu quiser guardar algum valor, eu vou usar um set. Se eu quiser buscar, é um get. Eu tenho as corretas implementações das funções de equals, toString, tudo seguindo a recomendação. Então, só de ver o nome, geralmente é você usar. É fácil pegar para usar de novo. Se alguém não usa as recomendações de pojo, eu tenho que ficar lendo função por função para descobrir o que cada uma faz. Então, é mais uma orientação de padronização. Beleza? Bem, eu já falei um pouco sobre construtores, principalmente na aula anterior, que eu usei o exemplo do Luan. Sobre construtores, alguém tem alguma dúvida que ficou perdida para trás? Até o próprio Luan, sei lá. Não. Eu tô de boa. Ficou bem clara essa questão dos construtores? Alguém tem problemas com construtores ainda? Para que serve, como faz, o que está acontecendo? Não, tá de boa. Nós vamos usar bastante os construtores, tá? Professor, Diga lá. o Arthur parece que não está conseguindo falar. Ele perguntou aqui, é necessário ter essas recomendações mesmo que sejam objeto de transferência de dados? Objeto de transferência de dados a gente chama geralmente de DTO, né? Você já leu isso em algum lugar. Geralmente sim. As classes, geralmente, nem é só para classe de modelo. É super comum a gente usar as orientações de pojo para todas as classes que a gente faz. Vira um padrão. Mas o que é específico são classes de modelo. Tanto em classes simples, de modelo básico, ou de transferência de objetos. Tá? Vale lembrar que a questão de pojo, embora pojo é o nome de Java, é o nome feito para a atualização de Java, essa mesma recomendação ela tem análogos em todas as linguagens. JavaScript, Python, tudo é muito parecido. Claro que por uma situação da linguagem, algumas coisas são mais simples ou mais difíceis.
Mas a ideia do Pojo, a ideia de uma classe padronizada para modelo, ela é comum em todas as linguagens. Eu vou falar de Pojo por ser em Java, mas as outras linguagens, cada uma tem uma recomendação, mas são tudo muito parecidas. Então, no DTO, nos Data Transfer Objects, que são models temporários, também seria interessante o de Pojo. Eu, por exemplo, aplico sempre, em todo lugar que eu vejo, tem a mesma aplicação. Imagino que tenha respondido o Arthur. Tranquilo até aí ou podemos continuar? Pode continuar. Vamos lá. Seguindo, então, essa discussão sobre construtores que eu estava comentando, eu posso ter múltiplos construtores, como eu expliquei na aula da semana anterior, na aula prática, corrigindo o erro do Luan, os exemplos do Luan, não os erros, e falando quais são as variações, tá? Eu falei muito sobre o construtor automático, o construtor default, onde, se você nunca fez um construtor na sua classe, se dá new, ele funciona. Por quê? Isso é um truque do Java, um facilitador, que como tem muita classe que não o construtor vazio é o suficiente, se você nunca fez um construtor na classe, a classe é como se o Java fosse lá, ou um Ctrl+C, Ctrl+V, e criasse o construtor automático, tornando esse construtor opcionalmente. A partir do momento que você construiu um construtor qualquer, de qualquer tipo, aquele vazio não é mais criado automático. Tá? Acho que isso eu falei também bastante nas outras aulas. Tranquilo? Então é bom entender um pouquinho que, cara, por que eu nunca fiz o construtor esse negócio da new? É porque o Java faz a implementação sozinho. E como eu mostrei no exemplo. E se eu fazer um construtor, não criar o construtor vazio e fazer com um parâmetro? O vazio vai deixar de funcionar, a não ser que você crie explicitamente um vazio. Porque se tem um construtor, o Java não vai criar outro. Tá? Eu até, neste exemplo especial agora, eu até mostrei na aula prática também, onde eu tenho um construtor que pode chamar o outro. Repare que esses dois construtores, sem parâmetro e com parâmetro, eles têm um fonte muito, 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 muito parecido. Então eu posso mudar a construção, ó, e usar que o construtor vazio chama o construtor com parâmetro através da palavra this. Então, aleatório sem parâmetro chama this20, que é o aleatório com parâmetro. E eu deixo a fonte concentrada em apenas um construtor. Aí eu posso encadear construtores da maneira que eu quiser. Tá? Essa é só uma forma de fazer, bem interessante. Você tem que saber que ela existe e fazer uso da maneira mais adequada possível. Mas não é obrigatório. Quem quiser copiar da Ctrl+C, Ctrl+V no fonte, fica a critério. Tá? A palavra this eu já expliquei para vocês em outras aulas, que ela estaria disponível. Isso aí, para quem usa NetBeans, por exemplo, e é parecido no Eclipse, no IntelliForge, aí é uma classe de view, onde eu manipulo uma interface gráfica. Então, quando eu faço a classe de view, que vocês estão fazendo através de uma classe separada que pergunta, depois eu vou poder substituir aquela classe de TXT, de console, por uma classe janelada. E vocês vão ver que o sistema vai funcionar todo tranquilamente da mesma forma. Então, nós temos ferramentas interessantes que a gente pode manipular. Essas classes de view, elas são complexas. Você vai ver que uma classe de view com interface gráfica pode ter 2000 linhas, de tanto botãozinho e ajuste que você faz. A grande maioria delas são assistidas por computador. Então, você usa um designer como esse aí, você usa uma ferramenta para desenhar a tela. Quando você vai arrastando os botõezinhos, o que a ideia faz é preencher fonte para você automaticamente. Mas tem uma complexidade bem grande de criar telinhas, posicionar componentes e assim por diante. Mas seria uma tarefa do view. E o principal ponto é, sempre que você é plenamente possível atrelar classes de modelo a esses campos para facilitar o processo. Só que tudo em Java é autoacoplável quando você segue o padrão. Então, se você seguir o padrão Bean ou o padrão Pojo, que são bem semelhantes, é como se provavelmente todo framework, toda ajuda que a IDE vai te dar, sempre vai ser se você seguir o padrão de codificação. Se você não segue o padrão de codificação, provavelmente você vai ter que fazer vários ajustes na mão para poder usar os facilitadores da linguagem. Por isso que a gente sempre diz, tente usar da melhor maneira possível os padrões que são oferecidos, porque o mundo inteiro usa. Não tem que ser diferente. Infelizmente, no mundo de trabalho colaborativo, seguir um padrão é bem desejável nesse cenário. Beleza? Até aí, tranquilo?
Sim. Bem, falando um pouco agora da pergunta do Luan da semana passada, quando eu falo aqui de classes estáticas, tá? E atributos estáticos. Nós fizemos discussões no momento anterior que quando eu crio um objeto, esse objeto ele tem atributos e métodos que estão disponíveis a partir do momento que eu crio o objeto, né? Então, nesse caso, que eu crio o objeto, eu tenho também atributos estáticos, tá? O que é um atributo estático? A gente vai ver que são atributos que você pode utilizar mesmo sem a classe existir. Que no fundo é o que vocês fazem. Como o Luan me mostrou na aula anterior, como eu fiz o exemplo dele, o que a classe civil dele tinha? Um monte de método estático. Qual que é a diferença? É que, na verdade, eu podia chamar aquelas funções sem criar um objeto. Só que nós vamos entender a partir de agora o porquê que isso acontece. Vamos lá. Se eu quisesse fazer uma implementação que é a seguinte, no meu sistema, nunca, aliás, eu vou até falar mentira, não vou fazer isso não, né? Se eu quisesse contar dentro do meu sistema gigantesco quantas classes conta existem nele. Então é como se eu fosse Deus. Deus sou o cara que controla o nil, vou criando conta, e eu tenho um limite que eu nunca posso ter mais de 10 contas abertas. Como que você controlaria isso? Alguém imagina ou entendeu a minha pergunta? Você quer saber, não pode ter 10 contas abertas simultaneamente. Isso, eu não posso criar 10 contas, não pode ter 1000 vezes. Ah, entendi. Você só pode criar até 10, no caso. Isso. Você faz um vetor e limita o vetor. Pode ser, mas num sistema mais complexo, onde eu posso chamar a classe conta várias vezes em vários locais diferentes, talvez eu possa dar um new na classe conta lá na classe cliente. Não necessariamente só naquele ambiente que você está. Ah, entendi. É como se, o exemplo que a gente usa, que eu gosto da sala de aula, é como se fosse filhos, né? A população mundial tem a classe pessoa. E nunca pode ter 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas, senão a Terra vai explodir. Uma pessoa tem um filho, a outra tem um filho, a outra tem um filho, tem alguém que morre. Quem é que controla quantas pessoas existem? Teria que ter um contador unificado para ter isso, correto? Porque quando nasce um filho numa família de quinta geração, como é que eu vou ficar lá contando? Entendido? Então, nós vamos entender o seguinte. Deixa eu ver o slide que está aqui. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Olha só, vou adiantar isso aqui. Eu mostrei esse figura para vocês anteriormente, onde eu disse que quando eu defino uma classe, escrevo a classe, ela faz parte do que eu chamo até de livro, né? O livro de coisas que eu posso criar. Então tem uma parte da memória, quando eu carrego um software, que ele tem uma lista de objetos que podem existir e eu posso gerenciar. Fica bem claro que esse nível é estático. Eu brinco, é como se fosse um livro de Deus. Tem um catálogo de animais disponíveis que podem nascer. Esse livro está lá guardado e eu não posso criar uma mutação, que não faz parte do meu livro. Fica entendido que essas classes, como se fosse um catálogo de coisas que eu posso criar? Sim? Aham, entendi. Quando eu quero criar um cachorro, o que eu faço? Eu vou naquele livro, que tem um único livro no meu sistema inteiro, eu vejo, cachorro. Cachorro tem isso, isso, isso. Aí eu vou lá e crio um cachorro respeitando aquelas regras. Não é assim? Então, nessa memória de computador, eu posso ter 2 contas. Só que as contas foram criadas através desse livro unificado, que sempre que eu crio, vou lá naquele livro de novo, vejo o que tem que fazer, crio uma cópia, crio as variáveis, inclusive as funções, como elas funcionam, estão sempre nesse livro. Entendido? Acontece que, assim como as funções elas são escritas neste livro, você sabe que quando você cria uma função não estática, um set, get que você usou, ele manipula variáveis locais das contas. Então, embora a função sacar ela manipula o saldo,
a variável de saldo, essa função sacar manipula o saldo dessa conta, e quando eu for chamar de outra conta, eu manipulo o saldo desta conta. Então, a função sacar, embora seja genérico, ela manipula elementos do objeto que existe. Isso fica claro? Entenderam a minha forma de expressar ou não ficou boa? Não ficou boa, hein? Eu não entendi, não. Vamos repetir, então. Vamos dar um exemplo. Tá, vamos falar de conta bancária, né? Então, nós escrevemos a classe conta, aí você tem a função sacar. A função sacar está num livro, né? Isso aqui é um livro. Como funciona a conta? Tá aqui, entendi. Sacar é pegar o limite, tirar o valor. Se der certo, eu saco, se não, eu cancelo. Isso está escrito no livro. Aí eu crio uma conta. Então, aqui, minha conta. Então, eu tenho aqui a variável saldo. Tem uma conta X. Quando eu mando sacar, a função sacar não está nesse objeto conta. Ela está no livro, como está ali no slide. Função sacar. Sacar.saldo. Mas que saldo que é? Tá. É desse objeto que existe. Então, eu escrevo funções genéricas, mas tudo que eu manipulo está em um objeto externo. Se eu chamar com esse objeto, tem algum tipo de elemento. Se eu chamar nesse objeto, eu manipulo outros valores. Fica mais claro ou de novo com problema? Mais claro. Alguém não entendeu o que eu falei? Tá. Eu vou dar um exemplo que é o seguinte. Então, toda vez que eu crio uma função privada ou pública genérica e eu faço manipulações de objetos, eu estou manipulando variáveis do objeto em específico. Tá? Quando eu crio variáveis estáticas e métodos estáticos, esses métodos não mais estão olhando o objeto que foi criado, mas o livro. Reparem na classe conta, que a classe conta do livro tem uma variável quantidade de contas. Todo mundo está lendo ali dentro? Que a variável classe conta, ela tem uma variável que chama quantidade de contas. Essa variável não está aqui no objeto, ela está no livro. Isso fica claro? Galera, entendido? Fala, Bruno. Fala que fica claro. Então tá bom. Nesse sentido, repare que se a função sacar, por algum motivo, manipulasse o saldo e a quantidade de contas, o saldo, cada conta tem um. Mas se eu manipulasse a variável conta, quantidade de contas, você concorda que os dois objetos usam a mesma variável contas? Então, as variáveis estáticas são compartilhadas entre todos os objetos do mesmo tipo. Não existe um para cada um. E as variáveis que eu chamo não estáticas, elas são exclusivas do objeto. Dá para entender esse movimento? Que eu posso ter variáveis globais compartilhado entre todos os objetos de um mesmo tipo. E quando eu uso variáveis não estáticas, elas são exclusivas de cada um dos objetos. Essa frase tem que ficar bem clara, essa frase, hein? Todo mundo entende? Claro, igual o Luan. Então vamos discutir mais um pouquinho. Vamos brincar mais um pouco. Uma determinada classe, seja ela conta ou o que for, ela tem uma main dentro dela. A função main é uma estática, né? Public, static, void main. Uma função principal, pública, estática e que não retorna nada. Beleza? A função estática, ela está disponível antes do objeto existir. Então ela existe aqui no livro. A função estática pode manipular alguma variável do objeto? Alguma variável não estática? Não. Acho que não. Por que que não? Porque não é estático. Porque quando eu chamo a função estática, eu não tenho certeza se tem algum objeto para eu manipular a variável local. E se tivesse, eu não sei qual seria. Ficou confuso ou deu para entender? Repete aí. Mais uma vez. Se eu tenho uma função estática, a função main, quem tentar fazer uma classe conta e fazer uma main dentro da classe conta,
Se eu fizer main ponto quantidade de alguma coisa, assim, eu estou na função main, é um atributo privado, eu estou na classe conta e a função é estática. Se eu tentar acessar um atributo não estático em um método estático, você concorda que a função é estática, então ela está aqui presente no livro. Aí eu tenho 15 contas criadas no sistema. Se eu usar uma variável não estática, eu nunca saberia qual dessas 15 variáveis que eu usaria. Problemas ou vai indo? Vai indo, vai indo. Vou inverter agora o exemplo. Quando eu faço a função setLimit, por exemplo, uma função não estática de um objeto, ele pode usar uma variável estática para controlar alguma coisa? Pode, porque quando eu crio um objeto, eu tenho uma função sacar, eu manipulo variáveis do objeto meu sonho. Quando eu chamar algum atributo ou função estática, ele funciona, porque eu tenho certeza que sempre existe só um atributo estático. O legal é que quando esse outro objeto da mesma função, ele manipula esse saldo, mas vai compartilhar a mesma variável. E esse sempre é uma. Se eu chamar a quantidade de contas na função sacar, mesmo estando em objetos separados, só existe um objeto estático. Então, só tem uma chance. Se eu tivesse da função sacar, que é estática, ou seja, a função não está manipulando esse objeto, e eu manipular essa função saldo, eu falei, beleza, eu estou na classe conta, no livro, é estático. Mas beleza, qual saldo que eu quero manipular? Da conta meu sonho ou minha conta? Tem tantas contas criadas no sistema. Então eu não tenho como saber qual é a variável que eu vou manipular. Então é proibida em funções estáticas manipulações de atributos e métodos não estáticos. Saquei. Todo mundo mais ou menos sacou? Vamos agora ao exemplo direto, tá? Então olha só, eu tenho a classe conta e eu queria fazer agora um contador de quantas contas existem. Embora seja na classe conta, eu queria uma variável estática, quantidade de contas. Então essa variável aqui ela é compartilhada entre todos os objetos conta. Quando eu crio no construtor de conta, o que eu faço? Eu vou lá e somo mais um. Como essa variável é compartilhada com todas as contas, vocês entendem que toda vez que eu dar um new, esse cara é incrementado de forma centralizada. Correto? Então se eu der lá new conta 1, new conta 2, quanto que ele vai cuspir aqui? Vai cuspir 2. 2. Porque, embora todos os métodos de conta são um para cada objeto separadamente, se eu manipulo a variável estática, ela é centralizada. Fechado? Então aqui, ó, e olha o que eu fiz. Essa variável estática, em especial, eu não fiz um get, eu não fiz um set. A variável conta começa com 0. Quando eu crio uma conta, eu aumento. E quando eu posso fazer um get, para perguntar quantas contas tem. Eu não vou fazer set, porque senão pode vir alguém atrapalhar minha conta. Mas com essa variável, eu teria um controle. Então, static contas, public conta eu incremento, eu tenho a função estática get contas, que eu retorno quantas contas são. Essa função estática get quantidade de contas retorna quantas contas estiveram disponíveis. Até aí tá ok? Ok. Eu fiz um contador assim, só que foi na minha lista de vetores. Você poderia usar uma função estática que depende da sua implementação. Vale lembrar que nós vamos mudar bastante a forma de trabalhar vetores, então a gente vai poder mexer nisso aí um pouquinho. Eu fiz o meu próprio objeto ArrayList, entendeu? Uhum. Aí nele eu coloquei um contador e aí ele tava funcionando bacana. Olha o que a gente vai fazer aqui. Então aqui eu tenho uma classe conta, tá? Repare que a função get quantidade de contas, eu tenho C1 e C2. Só que quando eu chamei a função estática, repare que eu usei o nome da classe e não C1 ou C2. A gente está acostumado a usar o nome da variável e o nome do método. Aqui eu usei o nome da classe e a função. Por que eu posso fazer isso? Alguém? Repete aí. Repare que nessa linha que eu estou apontando com o mouse, ó, a função get quantidade de contas
Eu chamei ela através do nome conta e não C1 ou C2. Não foi C1 ponto quantidade de contas. Foi conta. Repare que é diferente? Aplicando a classe. Se é uma função estática, ela já existe antes de eu criar o C1 ou C2. Ela já está disponível. Correto. Se eu colocar C1 ou C2, vai dar do mesmo jeito. Funciona igual. C1.get de contas também funciona. Só que quando eu ponho o nome da classe é para evidenciar que é um método estático. Se eu colocasse C1, apesar de funcionar, quem lesse o fonte poderia imaginar que essa função é específica da variável C1. Então, embora para os dois funcione, quando é um objeto estático, a gente costuma usar o nome da classe para mostrar para quem está lendo que aquela função é estática e não uma função particular do objeto. Fica claro isso? Fica. Então, aí agora um outro exemplo, olha, os métodos estáticos, como eu falei, não podem acessar métodos não estáticos. Eu tenho agora dois atributos não estáticos, atributo e atributo estático, não são estáticos. Tem nome de estático, mas não são, tá? Eu tenho um método que não é estático e eu tenho agora um método que é estático. E eu tenho uma main. Essa main, ela pode cuspir esse atributo estático? Não. Porque, embora seja da classe teste, eu tenho um atributo privado, a classe main é estática, e eu estou cuspindo na tela quem? Um atributo estático, que na verdade é privado. Eu nem sei se esse atributo estático existe, porque eu nunca dei um new. Isso fica claro? Fica. Ao mesmo tempo, eu posso chamar o método estático. Isso aqui funciona. Por quê? Porque, na verdade, esse método existe antes de eu criar a classe teste. Eu nunca dei aqui um new teste. Então, isso aqui funcionaria. Tá? Então, olha só, isso aqui não poderia acontecer. Isso aqui também teria problema. Tá? Agora, se eu quisesse chamar o atributo, eu teria que dar new teste e chamar o atributo. Porque aí sim, essas funções elas estariam disponíveis somente quando o atributo fosse estático. A maneira mais adequada é que eu teria, private static, atributo static. Aí eu poderia usar ele aqui dentro. Tá? Então, atributos estáticos não são como variáveis e funções globais. Você não deveria fazê-lo como variável global, variável genérica, inclusive como sem querer o Luan usou no exemplo dele anterior. Ele criou uma classe view, que não tinha atributo, e só quando ele chamou as funções de estática para mostrar os menus, ele falou, olha, esse aqui não é um objeto do menu view, é um monte de função solta para mostrar menu na tela. Se quiser chamar, só chamar direto, não tem problema não. Tá? Não é muito comum, só que em alguns casos é muito legal usar o atributo estático. Não é tão comum, mas há momentos que ele é bem importante. Vocês vão ver que não vai ser comum usar isso. Mas é uma ferramenta muito importante em casos específicos. Na teoria, nós praticamente não usamos atributos estáticos para nada. Só a main. Quando você usa o static, você meio que fura um pouco a teoria de objetos. Repetindo, embora eu esteja furando, essa frase não é super correta, porque em muitos momentos é importante usar o static. Mas são casos e cenários específicos. Até aí tranquilo sobre classes estáticas? Ou temos problemas? Por enquanto, tá tranquilo. Bem, eu vou adiantar agora um pouquinho sobre a nossa... Primeiro o que a gente estava fazendo antes e, na sequência, a nossa próxima entrega, tá? Na nossa próxima entrega, que eu já coloquei lá, e deixa eu abrir aqui o wiki. Então, na nossa próxima entrega, eu criei aqui a atividade 4, tá? Para entrega segunda-feira. Amanhã eu e o Wilton vamos fazer uma revisão das atividades 1, 2, 3 para lançar as notas. Então, todos tenham certeza que os seus commits estão da maneira mais adequada possível das atividades 1, 2, 3. Elas vão ser avaliadas com o commit de segunda. Então, quem fez commit hoje da atividade que era para entregar segunda-feira, vai perder ponto, vai contar na próxima rodada.
Porque para corrigir, eu no Git eu posso voltar no tempo e só considero que foi comitado até segunda. Salvo que eu comentei que quem fez commits em segunda-feira, mas foi uma coisa aceitável e eu vi que estava trabalhando, eu vou até dar a pontuação. Mas aqui que não comitou nada e está lá perdido, vai zerar mesmo. E quem fez commits estranhos só para falar que comitou, também não vou considerar. Eu estou acompanhando quem está evoluindo com o sistema. Até porque quem está com dúvidas, não consegue sair do lugar e não me pergunta nada, não pergunta nada para o Wilton, para mim ele não está fazendo nada por enquanto. Se tem dúvida, tem que perguntar. Tá? Então, nessa implementação da quarta-feira, o que eu vou pedir? Primeiro, eu estou supondo que segunda-feira vocês já entregaram para mim um software, tá? Com uma separação adequada de Model View Controller, parecido com o que eu expliquei para o Luan, não com todas, mas com alguma divisão adequada. Para essa de segunda, eu quero explicitamente menu cliente model, cliente controle, cliente view. Conta model, conta controle, conta view. Menu controle, tudo separadinho, um em cada objeto, como pede a teoria. Com a dinâmica que ao fazer um cadastro, vocês vão ter que pensar numa forma de cadastrar conta poupança ou conta corrente. Duas formas de pensar. Uma é fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, para você fazer uma conta corrente. Quem quiser fazer só um tipo, ou fazer um if lá no sistema, também pode. A diferença é que quando eu fizer conta poupança, o limite é sempre zero. Não tem limite. E a conta corrente, eu posso pôr um limite menos R$1.000. Beleza? E dentro do menu... Oi? Uma dúvida. Eu estava fazendo tudo um menu view só. Tem que ter um cliente Nessa view. Segunda-feira tem que separar. Tem que colocar um cliente view, um conta view, um cadastro view. Tem. Não, cadastro view não, né? Porque o cliente view já faz o cadastro, leitura, menu, faz tudo de view. Entendi. Tá bom. Centralizar. Tá? Ô, Alex, vai fazer tipo uma conta poupança e conta corrente view separado também? Essas são as discussões que eu vou falar de herança, que é o próximo tópico. Vocês vão só pensar nesse problema e fazer alguma implementação. Porque quando eu falar de herança e polimorfismo, que é uma herança? Você aproveitar um código de uma fonte, de um objeto e fazer outro, é que você sabe e vocês entendem que poupança e concorrente é praticamente a mesma coisa, correto? Correto. O view é igual, o controle é quase igual, é tudo quase igual. Então, o que eu vou sugerir no primeiro momento é que vocês façam if-else. Pega a classe conta e tipo assim, se for classe, quando você cria uma conta, é para dizer se é poupança ou corrente. Se ela for poupança, a diferença é que o limite é zero. Entendido? E não tem cálculo de juros, que eu vou fazer depois. Mas eu vou usar esse exemplo e depois mostrar que todo mundo entende que apesar de eu só estou falando de cálculo de zero de limite, conta corrente e poupança tem várias coisas diferentes. Então nós vamos criar depois objetos que foram construídos a partir de outro. Nós vamos criar dois arquivos separados, um poupança e um conta corrente, com critérios de herança, e vocês vão criar dois arquivos separados, mas um depende do outro, porque no fundo a conta corrente vai ser uma poupança com mais alguma coisa. Mas vocês vão fazer uma experiência de tentar fazer isso num arquivo só. Fica claro? Neste caso é muito, muito simples. Se for conta poupança, obrigatoriamente o limite é zero e a função setLimit não funciona. Então, lá no seu setLimit, se for poupança e falar que o limite é 1.000, tem que pôr zero. Porque eu não posso pôr limite de poupança. Tranquilo isso aí? Acho que sim. Vamos tentando. A grande novidade que a gente vai colocar aqui é a função extrato. O que vai ser a função extrato? Nós vamos criar um novo model. Esse model vai chamar movimentação. Essa movimentação vai ter aqui que você vê no seu extrato bancário, tipo assim, talvez uma data, o que você fez e quanto de movimento que você fez. Então, lá na classe conta, eu vou ter agora um novo atributo que é um array de movimentações. Quando eu fizer um saque, além de tirar do saldo, eu vou adicionar uma linha no array de movimentação. Isso fica claro? E quando eu quiser ver o extrato, é só imprimir esse array
da conta X. Então, quando eu fizer saldo, depósito e transferência, eu vou escrever lá na movimentação o que ocorreu. Entendido isso aí? Então, na classe conta, haverá um array de movimentações. Essa movimentação vai ser auto-preenchida quando você fizer movimentações de saldo, saque e transferência. A única coisa que você vai ter que fazer depois é imprimir essa lista na minha tela, porque no fundo não muda em nada no seu sistema. Se você trocar, se você modificar as funções 7 de cada, as funções sacar, depositar do objeto, o extrato está funcionando. Até aí tranquilo ou não? Mais ou menos. Não for fazer, eu mando mensagem. Então, e aí eu peço encarecidamente que vocês tentem andar com esse projeto, tá? Com isso a gente vai ter uma primeira versão mais ou menos orientada a objetos do nosso banco e eu vou tentar fazer com vocês na próxima rodada praticamente a questão de salvar esses dados no disco e recuperar de forma fácil. Eu vou mostrar na aula de segunda-feira, principalmente como que eu vou pegar então. Eu criei lá um cliente, uma conta e um extrato. Aí quando eu pegar meu menu e fizer salvar, ele vai salvar no disco aqueles arquivos. Quando eu rodar de novo, não tem que cadastrar de novo. Eu mando carregar e vai vir exatamente como estava antes. Aqui vai ser uma leitura escrita de arquivo que vocês vão ver que está muito, muito fácil, porque eu já estruturei o sistema para que isso seja possível. Tranquilo? Então, a partir de hoje, até semana passada, eu deixo alertado a todos que eu vou ser bem rígido com a entrega de trabalhos. Não vou dar 14 listas igual você estava tirando sarro antes da aula, mas as entregas têm que ser feitas. Vocês têm outras disciplinas, eu não tenho dúvida disso, mas é importante perguntar. As implementações não são difíceis mesmo, já dei trabalhos muito piores, tá? As implementações dão um pouco de trabalho porque vocês não conhecem, mas tem que dar uma estudada, entender um pouco desse ambiente de programação para você se desenvolver. Nós temos o Wilton disponível, o chat disponível com frequência. Por exemplo, amanhã é sexta-feira. Se alguém falar, tô perdido, completamente maluco nessa história, bate no grupo, seja meio-dia, na hora que for, eu abro uma aula online, tento corrigir isso de alguém. Não vou fazer todas as vezes, mas vou fazer algumas vezes. Entendeu? Vocês conversam no grupo, quem tem um trabalho que tem muita dúvida, eu vou lá e ajudo o desenvolvimento. Então não há desculpa para dizer que não fez commit no Git e não está funcionando. Entendido? Inclusive eu já orientei o Wilton, nós vamos fazer um controle, porque eu tenho muito ponto de participação nessa disciplina, tem algum grupo que está participando bem, eu não estou cego, o Git está lá guardando o que cada um está fazendo, então aquele que chegar no final do bimestre, eu já vou lançar as notas que segunda-feira que vem, do 1, 2, 3, 4, para discussão. Eu vou ser bem complacente nessa primeira etapa. Nas outras, eu vou ser zero complacente. Então, quem não está fazendo, não está programando, vai tomar zero de participação nas partes correspondentes. É necessário fazer o commit, é importante. Assim, se fez errado, tem que questionar. E eu vou começar a corrigir também. Fechou? Eu vou, supostamente, então, encerrar a gravação. Fico aqui mais um pouco depois da aula, quem tiver alguma dúvida, antes da próxima aula de vocês começarem, mas o recado de hoje estaria dado. A aula já está lá no Git, e essa gravação que eu fiz hoje, eu estou tentando fazer tudo certinho, já vou renderizar e colocar disponível no YouTube com o link lá no Git disponível automaticamente. Algumas pessoas no grupo questionaram a questão do não estar lá no Siga, vou tentar copiar lá para o Siga, mas o Git foi o lugar mais fácil de concentrar tudo numa página inteirinha e certinho. Mas você já tem que saber, toda segunda-feira tem uma entregazinha para ser feita. E o último recado é que agora as atividades 2, 3, 4, 5, 6 até a 11, uma sobrepõe a outra. Então quando você fica para trás e não entrega da semana passada, a da semana vem dobrada. Então é importante dar uma corrida atrás das coisas e reorganizar. E o último recado é que
eu vou dar uma prova prática. O que vai ser a prova prática? Eu vou fazer uma prova onde eu estou fazendo alguns testes com o ambiente, eu vou dar 1 hora e pouca para a gente desenvolver, eu vou dar um problema de orientação a objetos simples que você tentar fazer, vou marcar a hora, então vamos só começar essas 15 horas. Todo mundo vai começar a programar, só que vocês vão ser obrigados a entregar junto com a apresentação. Eu vou criar várias reuniões do Team e o seu desktop vai estar sendo gravado durante 1 hora que você vai fazer o exercício. Então eu sei exatamente como você digitou, o que você testou, e aí meu trabalho vai ser o vídeo de você construindo a solução, que é uma forma de colar, todo mundo vai colar? Pode. Você pode ter o desktop? Pode. Mas vai ter lá um NetBeans na minha frente, na sua aula gravada continuamente, sem tipo de restrição, e você vai fazer o exercício com o seu desktop gravando. E vai ter que ser postada essa gravação para poder depois, posteriormente, analisar o que vocês fizeram na prova prática. Isso impede que seja copiado por e-mail, isso impede que a comunicação pode ser feita no chat do WhatsApp? Pode. Mas o cara vai ter que ser copiar e colar na minha tela, eu vou estar vendo que está copiando e colando, entendeu? E como todos programam da mesma forma em paralelo, eu consigo acompanhar como é que cada um fez a prova no mesmo tempo e espaço. Se eu sei que o Joaquim copiou do cara, e se eu soltei a prova de todo mundo 2 horas, e o relógio, todo mundo no desktop está rodando, se eu, vamos usar o Luan reclamou aí, se o Luan fez uma função, e logo depois eu vejo o Joaquim copiar a mesma função parecida, se eu ver que estão parecidas as provas, eu volto no vídeo, tá, o Luan fez aqui 10 minutos atrás, o outro fez igualzinho aqui. Então provavelmente ele mandou para ele, a função pronta. Então, dá para ter um mínimo de rastreamento de como foi feito o processo de cola. Fechou? Se alguém abrir um navegador para pesquisar, vai poder. Só que eu vou estar vendo que você abriu o navegador, foi na página tal, não sabia mexer com a release, não sabia criar um objeto, foi saber como é que funcionava, leu a aula de novo. É com consulta. Só que eu vou ter direito a ver tudo que você fez para fazer a prova. Igual o que está fazendo aqui agora. Que isso. Então vai ser uma prova normal, com consulta. Sem problemas, uma prova com consulta. Só que eu vou ter acesso a ver como você se desenvolver ao longo da prova. Tipo o cara que debugou, o cara que fez um negócio e cancelou e começou tudo de novo. Então a gente vai ter essa liberdade de entender o que vocês fizeram na prova. O chato é que eu vou demorar 16 horas para corrigir a prova. Porque eu vou ter que ter o vídeo de cada um. Então, mais do que a resposta, eu vou ver como vocês se desenvolveram. E o que vai ser a prova? Galera, vocês vão pegar um programa e vocês vão fazer agora uma classe modelo para cadastro de zoológico. Eu quero macaco, chimpanzé e cadastro de animal. Vocês vão fazer um view que verifica um menuzinho. Eu vou entregar esse fonte pronto. E agora vocês continuam a partir daí. Eu quero fazer compilando e rodando. Fechou? Por isso que eu alerto que todos deveriam fazer os exercícios e entenderem como programa. Estamos entendidos? Sim. Então, até o grupo, ou até segunda-feira, ou até qualquer minuto desse, daí pra frente. Demorou. Então vamos. Depois deixa seu like no canal, balança o sininho. O programa até morrer. Já deixa o like no canal. Vou deixar o dislike, mano. Lembrando que inscrito mafioso, deixa o like sem assistir o vídeo. E é isso aí, galera. Se inscreve. Compartilhe para seus amigos. Isso aí. Quem conseguiu achar o segredo gigatônico na aula aí, comenta aí nos comentários. Zarpamos em Lembrando que tô deixando uma chave aí, uma key aí de um jogo. Pegar na Steam aí. Quem quiser aí, quem achar o primeiro, vai levar. A parte boa é que eu posso cortar todos os comentários na edição. Falou, negado? Se cortar é viado. Foi. Não vai estar presente.